Então, gente, esse é o primeiro exercício do formulário, né? Como eu já falei para vocês, esse formulário a gente tratou de áreas de figuras planas. Então, eu peguei algumas figuras, nesse caso foi quadrado, retângulo, paralelogramo, trapézio e losango. Peguei essas 5 figuras para a gente trabalhar a área. O que é área? Área é superfície. A área é o chão que você pisa. É aquela parede, quando você vai pintar a parede, você está pintando aquela área daquela parede. Né? Isso é área. Quando você quer trocar o piso de um cômodo, de uma casa, por exemplo, a primeira coisa que você tem que saber é a área. Você precisa saber a área para você não comprar material de mais nem material de menos. Certo? Então, essas 5 figuras que eu falei para vocês, elas têm uma fórmula específica para calcular a área, dependendo da figura. No primeiro exercício, aparecia assim, que a gente tinha uma sala e uma cozinha em formato retângulo. E as medidas da sala eram 12 metros por 8 metros e da cozinha 11 metros por 9 metros. Então, o que eu quero? Eu quero a área tá aqui, ó. Essa é a área. A área é onde a gente pode pisar, é a superfície. Então, quem tem a área menor? Essa era a pergunta, quem tem a área menor? Para eu saber a área, como é retângulo, a área do retângulo é a base do retângulo vezes a altura do retângulo. Né? B de base é H de altura. Professor, H de altura não escreve com H. É que esse símbolo H de altura vem da palavra altura em grego, que é acturi. E eu não sei se pronuncia assim, eu acho que é acturi. E se escreve com H. Então, por isso que uso o símbolo H para altura, tá bom? Então, eu vou começar aqui com a da sala. A área da sala vai ser base. Quanto é a base da sala? Ó, é 12, ó. 12 vezes 8. Então, essa base aqui vai ser, né? 12 vezes 8 vai dar 96 metros quadrados. 96 metros quadrados. Por que é metro quadrado? Porque você está multiplicando, ó, 12 metros vezes 8 metros. Você está multiplicando duas medidas, ó, que estão em metros. Então, é o metros duas vezes, metros ao quadrado. Sempre que a gente calcula a área é assim. A gente sempre multiplica duas medidas que estão em metro, em quilômetro, em centímetro, né? Então, dependendo da unidade de medida, vai estar sempre elevado ao quadrado, porque você multiplicou essa unidade de medida duas vezes, tá bom? Então, agora vamos achar a área da cozinha. A área da cozinha, ó, também é base vezes altura. Então, a área da cozinha vai ser 11 vezes 9. 11 vezes 9 vai dar 99 metros quadrados. Então, qual a nossa resposta aí? Quem tem a área menor? A área menor é a área da sala. Ó, resposta é a área da sala. Tudo bem? Tá? Então, é retângulo, base vezes altura para a gente achar a área. 12 vezes 8, ó, tá aqui, ó, a área da sala deu 96. E a área da cozinha, ó, base 11, altura 9, 11 vezes 9, 99. Então, quem tem a área menor é a sala. Esse era o exercício 1, tá bom? No exercício 2, que ele grudou aqui no meu pé, o exercício 2. Só um minuto. No exercício 2 tá aqui, ó. Exercício 2. Dizia lá que a gente tem um quarto, tá? A medida do quarto. O formato do quarto é um quadrado e esse quadrado mede 8 metros de lado, tá? Quadrado. Quando eu tenho um quadrado, para eu achar a área do quadrado, é o lado vezes lado, ou
lado ao quadrado. Tanto faz, ó, lado vezes lado, lado ao quadrado, ó, lado ao quadrado. É o lado quantas vezes, ó? 2 vezes. Tanto faz. Então, aqui eu vou ter lado vezes lado. Se eu tenho um quadrado, todos os lados são iguais. Então, o lado vale 8. 8 vezes 8. Então, a área, 8 vezes 8, 64 metros quadrados. Esta é a fórmula para você achar a área de quadrado, lado vezes lado. Lados iguais, 8 vezes 8, 64 metros quadrados, como eu já falei. Tudo bem? Exercício 3. Exercício 3. Área de retângulo. Qual é a área desse retângulo? No primeiro exercício também era retângulo. Então, a gente já viu que para achar esta área do retângulo, é base vezes altura. Então, aqui eu tenho a base valendo 20 metros e a altura valendo 8 metros. Então, aqui eu tenho 20 vezes 8, 160 metros quadrados, certo? Área do retângulo, 160 metros quadrados, tá? Se você ficar com, mesmo assim, você ficar com dúvida em algum, depois você vai entrar em contato comigo qual que você ficou com dúvida pra gente trabalhar só esse, tá bom? Então, ó, esse é o 3. Agora vamos para o exercício 5. Ai, professora, cadê o 4? O 4, eu vou falar do 4 quando eu estiver fazendo o 10, porque dá para eu aproveitar o 10 e falar do 4, tá bom? Então, olha só, área do trapézio. Trapézio é um quadrilátero, ele tem 4 lados, mas ele tem uma característica, ó, ele tem bases de tamanhos diferentes. Ó, essa base aqui embaixo, ó, é maior que a de cima, ou pode ser o contrário, né? A maior está em cima, a menor está embaixo, isso tanto faz. Mas ele tem bases de tamanhos diferentes. E a altura, ó, tá aqui. A altura é a distância entre uma base e outra. Esse é o trapézio. Ele pode ser um trapézio retângulo também, ó. Pode aparecer assim, ó, que também é trapézio. Ó. Ele tem um ângulo reto aqui, ó, de 90 graus, mas uma base maior que a outra. Essa é a característica do trapézio. Para eu calcular a área de trapézio, também tem uma fórmula, ó. Área do trapézio. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Essa é a fórmula para a gente calcular a área do trapézio. Então, eu vou ter aqui, ó, vamos substituir os valores. Esse B maiúsculo é o valor da base maior. Quem é a base maior? Aqui, ó, 200. Mais a base menor. Quem é a base menor? 150. Fechei aqui, ó. Fechei. Vezes quem? A altura. É a distância entre uma base e outra. Então, a altura aqui é 80. E tudo isso a gente vai dividir por 2. Dividido por 2. Então, o que eu faço primeiro? Ó, primeiro você faz a operação que está dentro dos parênteses. Primeira operação que está dentro dos parênteses. Ó. 200 mais 150. Vai dar 350. Vezes quanto? 80. Tudo isso dividido por 2. 350 vezes 80. Ai, professora, vamos fazer, né? 350 vezes 80. Ó, 350 vezes 80. Ó, quando eu tenho um algarismo zero aqui no final da multiplicação, eu posso pegar esse zero aqui, ó, e repetir. Este zero é este aqui, ó, repetir. Vou fazer a operação com 8, ó. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 44. 8 vezes 3, 24. 24 mais 4, 28 mil. 28.350 vezes 80. Deu aqui, ó, 28 mil. 28 mil dividido para 2.
28 dividido para 2, 14, 28.000, 14.000. 14.000 metros quadrados. Essa é a resposta, ó, do trapézio. Então, o que a gente já viu, ó? Retângulo é base vezes altura. A gente viu quadrado, lado vezes lado. E a gente viu trapézio, ó. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, quando você vai calcular a área, a primeira coisa você tem que identificar a figura. Identificou a figura, vê qual é a fórmula que serve, certo? Então, vamos para o exercício 6. Exercício 6. No exercício 6, ó, é um paralelogramo. Tá vendo? Paralelogramo é um retângulo meio caidinho assim, né? Para achar a área do paralelogramo, é a mesma fórmula do retângulo. Porque se você desenhar um paralelogramo, se você vir aqui, ó, tá vendo onde eu coloquei a altura 20? Se você pegar uma tesoura e cortar isso aqui, ó, cortar essa parte, você cortar e colar ela deste lado, vai ficar um retângulo. Dá um retângulo certinho. Se você vir com essa parte aqui, ó, e colar ela aqui, dá um retângulo. Por isso que há também, ó, para achar a área do paralelogramo, é base vezes altura. Base vezes altura. Quanto que é a base aqui? 25. 25 vezes 20. Ó, 25 vezes 20. Lembra que eu falei, ó? Quando o último algarismo é zero, se fosse 2 zeros, 3 zeros, você podia baixar os 2 zeros, 3 zeros. Quando é zero, a gente pode fazer isso. Eu vou pegar esse zero, ó. Esse zero tá aqui, tá? Vamos fazer a conta com 2, ó. 2 vezes 5, 10 vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Dá 500. Então, a área aqui vai ser 500, tá em centímetros quadrados. Então, paralelogramo, você identificou, é um paralelogramo, a fórmula é a mesma fórmula do retângulo, certo? 500 centímetros quadrados, 25 vezes 20. Exercício 7. Caiu o telefone aqui, gente. Peraí. Exercício 7. Área de triângulo. Você vê, ó, que se eu pegasse um retângulo e fizesse uma diagonal aqui no meio, ó. Se eu faço essa diagonal e se eu recortasse, ficariam duas figuras, ó, a figura 1 e 2. Tanto a figura 1 como a figura 2 são triângulos. Então, se eu pego um retângulo e divido por 2, eu fico com 2 triângulos. Então, por isso que a área aqui, ó, a área do triângulo é base vezes altura, que é a fórmula do retângulo. Só que é dividido por 2. No triângulo é dividido por 2. Se eu pego um retângulo, ó, faço uma diagonal, se eu divido em duas partes esse retângulo, eu vou ter 2 triângulos. Então, é a fórmula do retângulo, só que dividido por 2. Isso é o triângulo. Então, vamos lá. Então, eu tenho a base está aqui, ó, 8. Vezes altura, ó, 5. Dividido por 2. Então, aqui eu tenho 8 vezes 5, 40. 40 dividido por 2. 40 dividido para 2 vai dar 20, tá em centímetros, 20 centímetros quadrados, tá? Esse é o exercício 7. Exercício 8. Exercício 8. Área do losango. Então, o losango, ele tem duas diagonais, ó. Essa linha aqui tá passando desse vértice, aqui onde os segmentos de reta se encontram, ó, são chamados de vértices, esses pontinhos aqui, ó. Vértice. Então, ele tem uma diagonal que liga esses dois vértices e tem essa diagonal aqui, ó. Duas diagonais no losango. Então, para você achar a área do losango, você pega a diagonal maior vezes a diagonal menor e divide por 2. Quem é a diagonal maior aí, ó? A gente marcou fora aqui, ó.
Essas linhas pontilhadas são linhas imaginárias, só para facilitar a visualização da medida. Essa medida é daqui até aqui, tá? Então é 8 centímetros. Então a diagonal maior é 8, diagonal menor, ó, desse ponto até este, ó. Tá vendo que a linha pontilhada vai até o vértice? Ó, 4 vezes 4, dividido por 2. Então a área vai ser 8 vezes 4, 32. 32 dividido para 2. 32 dividido para 2 vai dar 16 centímetros quadrados. Esta é a área do losango. Diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Exercício 9. Exercício 9. Tanto exercício que não tá colando mais o papel aqui, hein? Exercício 9. O exercício 9 dizia o seguinte, ó. Tinha uma planta simples lá, o desenho para vocês, né? E a gente dividiu em cômodos. Sala, cozinha, quarto, corredor e banheiro. Lá no exercício pedia para você colocar a área nessa ordem, ó. O primeiro número que aparecia na alternativa era a área da sala. O segundo número que aparecia na alternativa é da cozinha. E assim por diante. Tinha que aparecer as alternativas nesta ordem, certo? Aí tinha uma informação lá, ó. Cada quadradinho desse aqui, ó, cada quadradinho pequenininho desse vale 1 metro quadrado. Vale 1 metro quadrado. Aí a sala. A sala foi o que eu indiquei aqui de verde, né? É o mesmo desenho que tem lá no formulário, o mesmo desenho, tá? Então a sala, se cada quadradinho tem 1 metro quadrado, esta sala aqui tem quantos quadradinhos que fazem parte dessa sala? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Se cada um tem 1 metro, ó, 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro, nós temos quantos na sala? 15 metros quadrados. Essa é a sala, certo? Cozinha. A cozinha aqui, eu coloquei com essa cor laranja. Então, esta aqui, ó, cozinha. A cozinha tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadradinhos que fazem parte da cozinha. Então, a cozinha tem 5 metros quadrados, tá? Os quartos. Os quartos, tem um quarto que tá em azul e esse aqui em rosa, aqui, ó. Esse azul, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o rosa também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, os 2 quartos têm 6 metros quadrados, porque cada quadradinho vale 1, né? Ele tem 6 quadradinhos, então ele tem 6 metros quadrados. Corredor. Meu corredor aqui é o amarelo, ó. 1, 2, 3, 4. 4 metros quadrados. E o banheiro? O banheiro tá aqui, ó, também, ó, 4 metros quadrados, ó. 1, 2, 3, 4. 4 metros quadrados. Então aqui era você contar quadradinhos, né? Cada quadradinho tinha 1 metro quadrado. Aí você verificava quantos quadradinhos estavam em cada cômodo e conta os quadradinhos. Tudo bem? Tá? E o exercício 10... Esse exercício foi o exercício que teve mais problema. Se você olhar, tá perguntando assim, ó, qual é a área total. Se você olhar essa figura, a figura toda, né, a figura inteira. Se eu olhar a figura inteirinha, ela não é só um quadrado, ela não é só um retângulo, ela não é só um trapézio, como eu vinha fazendo até agora, né? Ela é uma figura composta de 3 figuras. Eu até pintei aqui para vocês, ó, para ficar mais fácil de visualizar. Se você olhar aqui, ó, eu tenho essa figura aqui, ó, que eu pintei de amarela, uma azul e essa verde. O de vocês também tá lá colorido. Então, como eu não consigo calcular a área da figura inteira de uma vez só, então eu vou calcular a área de cada figura separadamente. Eu vou calcular de maneira fracionada, ó. Eu vou calcular primeiro a da amarela, depois eu vou calcular a da verde, e por último eu vou calcular a da azul, tá?
Então, lá no exercício 4 eu falava assim, que se você tivesse uma figura como essa, que você não tem uma fórmula específica para calcular de uma vez só a área da figura, então você poderia calcular aos poucos, você pode dividir a figura, né? Aí tem gente que colocou assim, professora, a gente pode dividir em quadradinhos. Você pode até dividir em quadradinhos, mas tem figura que às vezes você não consegue. A figura é tão irregular que você não consegue colocar quadradinhos dentro de toda a figura. Então a melhor maneira de você calcular a área dessas figuras é você dividindo o máximo que você puder em figuras que você consiga calcular a área, que você tenha a fórmula para calcular a área, tá? Então olha só, amarelo. Vocês têm que esquecer essa azul e esquecer essa verde. Faz de conta que elas não estão aí. É difícil, né? Eu sei porque ela tá ali, né? Tá escrito. É difícil a gente não... Às vezes é melhor a gente colocar um papel aqui, ó. Coloca um papel e você fica só olhando para amarela. Se eu olhar só para amarela, ela é um retângulo. Ela não é um retângulo? Então, a área da amarela vai ser base vezes altura. Então, a área da amarela, a base é, 3 e a altura é 2. Eu já achei a área da amarela, ó. 3 vezes 2, 6. Eu não vou colocar nenhuma unidade de medida, porque vocês viram que não apareceu nenhuma unidade, então vocês não precisam colocar. Agora, quando aparece a unidade, aí você tem que colocar lá, metros quadrados, centímetros quadrados. Nessa eu não coloquei nenhuma unidade. Aí agora eu vou calcular a verde. Agora a gente esquece que a amarela existe, esquece que a azul existe. Vamos olhar só a verde. A verde também é um retângulo. Também é um retângulo, então também vai ser base vezes altura. Então aqui vai ficar a base 2 e a altura 6. Ai, professor, eu coloquei o 6 primeiro, 2 depois, não tem problema, é multiplicação aqui, se você trocar a ordem não vai mudar, tá? Então a área aqui vai ser 2 vezes 6, vai dar 12. Então eu tenho a primeira área do amarelo que é 6, a do verde que é 12, e foi aqui no azul que a gente se enrolou um pouco, né? Então olha só, o azul também é um retângulo. Então é base vezes altura. Aí nós vamos lá na base, ó. A base é esse valor aqui, ó. Tudo isso aqui embaixo. Ele tá escrito aqui, esse valor? Apareceu ele aí escrito? Não apareceu, né? Mas ele tá aí. Tem como a gente descobrir isso. Olha só. Se eu pegar esse pedacinho aqui, ele vale quanto? 3. Tá vendo aqui em cima, ó? 3. Esse pedaço aqui, vou pegar outra cor, para ficar melhor. Este pedaço aqui, ó, acabei de pintar, ele vale 5. E este pedaço aqui, ó, ele vale, tá vendo lá em cima, ó, 2. Todo esse vermelho que eu pintei aqui embaixo, se você pegar todo esse colorido que eu pintei aqui em cima, eles não têm o mesmo tamanho? Eles têm o mesmo tamanho. Então aqui, ó, é 3 mais 5 e mais 2. Ó, esse 3 mais esse 5 e mais esse 2. 3 mais 5, 8. 8 mais 2, 10. Então esse pedaço aqui embaixo vale quanto? Vale 10. Foi aí que o pessoal se atrapalhou um pouquinho, ó, no azul. Porque não estava escrito, né? Tinha condição de você calcular, mas não estava escrito. Então, ó, todo esse vermelho é do mesmo tamanho dos 3 coloridos que eu coloquei aqui em cima. O primeiro colorido vale 3, o segundo colorido aqui vale 5 e o terceiro colorido vale 2. Então, 3 mais 5, 8, 8 mais 2, 10. Achei a base. E a altura dele é quanto, ó? 3. A altura tá aqui, ó, 3. Então, a base dele é 10. Então, aqui é 10 vezes 3. 10 vezes 3 são 30. E o que a gente queria? Área total. A gente queria a área total. A área total vai ser 6 mais 12 mais 30. Então, vai ser 6 mais 12 e mais 30.
certo? Área total 30, 42, 48, certo? Então, ó, 30, 40, 42, né? 42 mais 6, 48. Essa é a área total. Certo, gente? Ah, tinha até aqui, ó, espaço pra gente colocar aqui, ó, 48. Área total 48. 30 mais 12 mais 6. Tudo bem? Tá? E assim, ó, eu sei que não tá fácil para ninguém, né? Eu sei que matemática é complicado se a gente não tá ali fazendo, a gente precisa exercitar, a gente precisa da prática, né? Mas eu vou tentando fazer isso com vocês, e mesmo que vocês não entendam, vocês falam para mim, professora, o exercício número tal ainda ficou em dúvida para mim, será que dá para a senhora fazer novamente? Eu vou fazer, com certeza, tá bom? Tá? Um abração para todos.